escreveu, cara? Um ano. Eu quero é o próximo. Pois é. Rapaz, Frostado Preta. O Estou fazendo aí o próximo, vai ser um livro chamado Armagedon. Armagedon. Agora, Rapaz, é mais difícil. Armagedon. A história de uma os sobreviventes terão que continuar. Né? E outra coisa, a gente estreou porque a gente totalmente cadeado, tem acesso, deixando ele da até a vacina chegar a fazer vacina. A gente tem a sorte de ter acesso. Imagina essa gripe espanhola em 1918, Tudo bem, aqui vai. Nunca mais vem, não é? Nossa, quando tiver com uma coisa eu não vou. Vai, é verdade. Você já é um tesoureiro. Vendendo livro é ela. Esta é. Maravilhoso. É uma língua que tem uma capacidade imagina a loucura de dele. fazer coisa que pensa hoje. Para entender o que estava acontecendo. E assim, achar bem, todo mundo. Ninguém achar que ia sobreviver. Já que você via um aqui, outro em casa, outro aqui, também vai chegar a minha hora. Já vou cantar aqui. Naquela época, hoje você vai em casa. Olha aí. Desculpa aí, vou aplicar pra ele. Vem comigo. Dona Graça vai. Conversa, pai. Mas me chamar pra ficar lá. Meu telefone, olha, aquela foi Estou andando com a bandeira do Brasil. Um abraço, o Alexandre Monteiro. Amiguinho comigo. Sim, sim, Alexandre Monteiro é comigo. Mas é problema de uma hora. Eu sei. Vamos lá. Então, eu gostaria de chamar para me fazer companhia aqui, para eu ficar mais tranquila. Eu gostaria de chamar o nosso escritor, Alexandre Santos, e o nosso querido editor da Moinho, Rogério Generoso. Então fiquem à vontade aí, Alexandre. Eu não vou me demorar, porque eu sei que outras pessoas querem falar. Então vou ser muito breve. Eu vou tomar a liberdade de ainda pedir a Generoso que eu me aproprie de algumas pouquinhas palavras dele. Ele vai certamente falar muito mais, mas eu gostaria só de ler um trechinho da orelha, que é justamente assinada por Rogério Generoso, editor. Então, é muito bom saber que esse livro, além de muito necessário, né, faz uma relação muito rica entre realidade e ficção. E, além disso, teve o reconhecimento da bela escrita com o prêmio Diná Silveira de Queiroz, concedido pela União Brasileira de Escritores, sede no Rio de Janeiro. Então, é um grande reconhecimento, né, da qualidade da escrita e, além disso, do tema, que eu considero de grande coragem. E aí eu já fico assim, até coloco uma pergunta, se for possível responder nos tempinhos que a gente tem.
mas eu fico imaginando como foi construída essa narrativa, que é um desdobramento de uma narrativa anterior, né? Já se relaciona com Baltimore. Mas, enfim, abraçar com muita coragem uma realidade que nós todos estamos nela mergulhados e tomar essa realidade fazendo uso magistral da literatura, colocando essa realidade num espaço de ficção, né? E aí eu vou tomar licença para já lhe pedir para incluir Baltimore e Um Sonho de Clara na minha disciplina na UFPE, Realidade Brasileira, que eu estou justamente, desde o ano passado, optando por indicar e trabalhar em sala de aula textos literários para falar da nossa realidade. E a minha decisão vem da percepção, posso estar enganada, mas me parece que quando a gente lê a nossa história verdadeira, a nossa realidade, através de obras literárias, até ficcionais, a gente apreende melhor. E o conteúdo me parece que fica sedimentado em nós, né? Essa experiência que eu tenho tido com os alunos. Então, já peço licença para fazer isso. Bem, minha gente, então por aqui eu encerro minhas breves palavras, mas eu gostaria de passar o microfone para o nosso querido editor, Rogério Generoso, para dar a sua palavrinha sobre o nosso ministro da Cultura, né? Aqui a gente tem alguns ministros, né? O ministro da Cultura, Rogério Generoso, o ministro da Economia, Paulo Barreto, e o chefe dos ministérios, né? Que é Francisco de Assis Brandão, que aí eu não conheço ali. Muito bom, estamos... Adalberto Arruda. Bom, então estamos muito bem acompanhados. Generoso, fique à vontade. Boa noite a todos e todas. É quase uma reunião de Estado, né? Enfim, mas é com muita alegria, né, que as edições Moinho trazem para vocês, né, a versão impressa, né, do livro O Sonho de Clara, de Alexandre Santos, recém-premiado do Rio de Janeiro, onde também foram premiados Carlos Verjá e Nélia da Pinhon. Então, Alexandre estava bem acompanhado, né? E dando prestígio à literatura feita em Pernambuco, né? E sendo prestigiado, né, nacionalmente. Isso é muito interessante e gratificante. Mas vamos direto ao ponto. Como já falou e bem falou, e parabéns pela decisão, Adriane, de levar tanto Baltimore quanto O Sonho de Clara para a sua atividade acadêmica, né? Então, veja só, como já falou Rodiane, O Sonho de Clara vem logo após Baltimore, né? Baltimore, que é o começo, né, de um planejamento de um golpe, e O Sonho de Clara, que é uma fuga, uma utopia, um sonho, um desejo, uma realidade ao mesmo tempo, né, de um contragolpe, né? E eu estava pensando, rapaz, fazendo analogia com a música, que Baltimore foi um prelúdio, né? Estamos agora, provavelmente, no interlúdio. E, dando aqui um spoiler, o pós-lúdio talvez seja Armagedon. O próximo livro dessa saga, né? Mas também pensando após, eu fiquei pensando, mas será que o Armagedon, né, será o pós-lúdio ou toda a obra de Alexandre, quando acabar, será esse conjunto completo? Eu vou passar a palavra a pessoas que estão no livro, até mais
mais gabaritados do que eu, porque, né? Enfim, muito obrigado a todos. A gente vai agora ter um gostinho só de um pedacinho do livro, com uma leitura dramatizada, com as participações de Marúcia e Bernadette Bruto, e uma participação especialíssima de Adelaide. Naquele momento, repentinamente, investido de gravidade, falando para si mesmos, em meio aos silêncios próprios dos ensinamentos, cada um comemorou a instalação do novo Brasil. Lembrou da pobreza extrema que persistia em muitos países e torceu para que o espírito de Saliesca avançasse pelo planeta, fazendo superar as razões da amargura e da tristeza que ainda submetia pessoas por toda parte. Os antigos guerreiros sabiam, contrastando com lugares guiados pela solidariedade, com o novo Brasil, que funcionava como palco e mostruário da vida proporcionada pela cooperação e pela comunhão. Havia países liberais, nos quais o egoísmo, a concorrência e a disputa constituíam um modo de vida que, naturalmente, produzia extremos de riqueza e de pobreza. Alguém falou em voz alta. Amém. 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 Naquele momento, repentinamente, investido de gravidade, falando para si mesmos em meio a silêncios próprios dos ensinamentos, cada um comemorou a instalação do novo Brasil. Lembrou da pobreza extrema que persistia em muitos países e torceu para que o espírito da Saliesca avançasse pelo planeta, fazendo superar as razões da amargura e da tristeza e que ainda submetia pessoas por toda parte. Nesse momento, desculpa. Tá desculpada. De repente, abrindo a porta, no supetão pouco, se lixando para quase cerimônia em andamento na sala, com um sorriso de sempre, Clara Souto, a irmã de Camila e proprietária do apartamento usado pela célula desde sempre, entrou e, como se não se lembrasse do Natal, foi logo dizendo: opa, hoje é dia de festa, Eu também quero ganhar presente, falou ao grupo, que com os abraços entrelaçados formavam um círculo em torno da mesa farta, embora exaurida pela plantação que a fizera passar as últimas 24 horas na emergência do Hospital da Restauração. Clara mantinha a alegria de sempre. Seu sorriso era esfuziante. Ao dizer de muitos e ao contrário da irmã, Clara era uma doidivana, sempre sorrindo por alguma coisa e que, quando não estava no trabalho, estava indo para ou voltando de alguma festa, de alguma farra. Mas não era bem assim. Embora levasse uma vida descompromissada e jamais confessasse, Clara sabia exatamente o que queria. Ficava de fora das lutas e mesmo das conversas sobre política, simplesmente porque não gostava e não queria se envolver.
era um direito dela. Na realidade, além de não gostar do tipo de emoção proporcionada pelos embates e discussões políticas, além da timidez, Clara também não se achava preparada para os enfrentamentos e as batalhas travadas continuamente pela militância. Apesar disso, não se negava a subscrever abaixos-assinados ou a participar das campanhas financeiras de diretórios estudantis e sindicatos, através da compra de rifas e jornais e mesmo pequenas doações. Dos poucos envolvimentos políticos de Clara, sem dúvida, o maior fora através da sua irmã Camila, a quem, sem qualquer pergunta, emprestaram o próprio apartamento para servir de QG e bunker para a célula. Assim, de alguma forma, mesmo ausente das ações diretas, Clara estava presente no grupo. Aliás, cultivando o ensinamento do sábio para quem ninguém é tão pobre que não possa dar alguma coisa, os guerreiros estão abraçados no meio da sala e estavam convencidos de que, de alguma forma, todos participam da célula, pois, conforme dizia o decano Francisco de Assis Brandão, até aquele que sequer sabe da existência do grupo participa de suas lutas, pois, sem saber, lhe dá motivo para continuar na peleja. Assim mesmo, que não cedesse o apartamento para as reuniões do grupo, Clara teria alguma participação na... A palavra de Adalberto Arruda, que é um grande orador, seria muito bom. Não sei se Adalberto pode vir aqui. Então tá bem. Boa noite a todos. Que as minhas primeiras palavras serão não posso deixar de ser, de saudação, de parabéns a mais essa obra literária. Alexandre Santos nos traz escritor, ensaísta, articulista, certo? Sempre escrevendo com generosidade, com responsabilidade social, certo? Com fantasia, também com poesia, com imaginação, com militância social positiva, crente na sociedade, crente na humanidade e o povo da beleza e da alegria. Essas palavras eu faço a Alexandre, que eu conheço há muito tempo, conheço Adelaide, participei com ele de trabalho na UBE, aqui da Pedrosa, outros companheiros da UBE, na Associação Comercial trabalhamos juntos. Ele, diretor de patrimônio, eu fiz parte do departamento jurídico, aquele belíssimo prédio do bairro do Recife Antigo, na época em que nós assumimos, passamos a trabalhar juntos, era quase ruína, caíam capitéis lá de cima, as pessoas não passavam nem nas calçadas em redor. Foi preciso um trabalho muito sério de restauração daquele prédio. Eu dou só aqui um pequeno detalhe. Há um salão nobre, o salão nobre é todo decorado, com gravuras, arabescos e outros enfeites artísticos, né, certo? Então, para restaurar aquilo, foram contratados 50 alunos da Escola de Belas Artes, ficaram ali 60 dias removendo camadas de tinta que tinham descaracterizado aqueles arabescos, aqueles desenhos, né, certo? E restaurar a forma antiga. Esse trabalho todo, né, certo? Um trabalho feito como está se vendo, com amor, com religiosidade, e devemos destacar, e não esquecer, Zé Luiz da Mota Menezes, o grande arquiteto, professor de universidade, figura famosa aqui na cidade do Recife. Nunca esqueço, tornou-se meu amigo. Fizemos uma vez uma sessão no ginásio pernambucano, com uma fantasia, né? Um título nobiliático e imaginativo, de ministro da Justiça, uma história provavelmente muito bem criada por Alexandre, que eu não conheço, vou ler com muita curiosidade e muito honrado. Mas me permitam concluir as minhas palavras, trazendo aqui um pequeno poema curto de Mauro Mota, da cidade do Recife, que eu acho que é apropriado nesse momento. A chuva cai,
sobre o Recife, devagar. Põe o Recife, apaga a lua, molha o rio, lava a noite e a madrugada neste bar. A chuva cai sobre o Recife, devagar. A chuva cai do telhado das casinhas do subúrbio do Recife. Canta Mercedes a doce chuva. É a voz das mães que estão no lugar de onde agora a chuva veio. A chuva cai do telhado das igrejas do Recife. Corre nas ruas, nas mesmas ruas, ainda há pouco, caminhavam transeuntes encapuçados com fantasmas de mãos frias. A chuva cai sobre o Recife, devagar. Obrigado. Alexandre, quem é que você convida para umas palavras agora? Antônio Valdo de Alencar, por favor. Vice-presidente do Clube de Engenharia. Boa noite a todos. É muito bom esse momento, uma oportunidade que a gente tem para reconhecer o talento de Alexandre e essa obra que eu entendo que vai ficar na história. Não é obra passageira, ela estabelece uma utopia possível, que cada um de nós pode ter esperança que ela possa acontecer. E ela acredita que vai acontecer. Logo daqui a alguns anos, essa obra vai ser lembrada como Alexandre, um visionário, né? Dessa possibilidade concreta, não é? Que ele retrata e apresenta nessa obra que é O Sonho de Clara. E vejo o seguinte, que é uma leitura que eu recomendo, uma leitura que eu vejo como necessária no momento que estamos passando. Com pouca esperança, mas a esperança está de volta. Eu acredito que é possível recomeçarmos, né? E que as lições, né? O livro traz verdadeiras lições dessa possibilidade concreta, né? De uma experiência possível, socialista, realista. É uma utopia que não é fantasiosa, no meu entender, mas uma utopia possível de se realizar, e eu tenho esperança que talvez, né, nós não alcancemos mais, mas os nossos netos, né, bisnetos, com certeza poderão viver essa experiência e esse livro ser lembrado lá, né, como em 2022 alguém escreveu como uma possibilidade possível que se concretizava ali. Muito obrigado, parabéns, Alexandre. Eu me lembrei que eu ia te fazer uma pergunta, não fiz, depois eu faço. Paulo Barreto, por favor. Boa noite a todos. Eu quero dizer a vocês que eu me sinto honrado, não só por ter sido tão promovido pelo meu amigo Alexandre, a quem eu conheço de algumas décadas, né? Já contamos aí algumas décadas. Eu tenho, assim, várias imagens de você, Alexandre. O Alexandre combativo, né? Combatente do dia a dia, das lutas contra, né, toda a opressão e toda essa história que nós temos vivido. O Alexandre, de todo um aprendizado político, né? E de uma prática, né, política aberta, humana. O Alexandre candidato, te lembra, né, Alexandre? Aquelas nossas lutas, as nossas reuniões, né, os nossos cafés. A palavra é sua. A pergunta que eu tinha para fazer era: qual o maior desafio em escrever uma narrativa tão longa e ainda uma ficção com o pé na realidade?
verdade. Bom, inicialmente um esclarecimento, né? Para quem me conhece há bastante, sabe que eu tenho um desequilíbrio. Aí eu me encostei aqui, que fica mais fácil. Bom, inicialmente eu quero agradecer muito a presença de todos, de Franz, de Aurélio Molina, de Maria, que é que representa o futuro da literatura. Maria, muito obrigado, mas muito obrigado mesmo por você me encher de alegria. Bom, e todos vocês, a cada um de vocês, eu quero deixar o meu abraço. Um abraço forte de Ardiles, de Isaías, de Paulo, de todo mundo, todo mundo. Realmente é muito gratificante encontrar amigos, especialmente no momento desse, Gastão. A gente vai lançando um livro e todo mundo sabe que para quem escreve, um livro é como se fosse um filho. É como se fosse um filho. E cada livro é um filho novo. E o Sonho de Clara realmente é algo que me deixa muito feliz. Me deixa muito feliz porque eu acredito, Rodrigo, que sonhar não só é necessário, mas sonhar é fundamental para quem quer mudar o mundo. Se a gente não sonha, a gente fica na mesmice. Nada mais conservador do que não sonhar, dona Lourdes. Tem que sonhar, a gente tem que sonhar. E aí, eu tinha escrito Baltimore, e Baltimore realmente é uma coisa cáustica, porque é muito longo e não deixa a gente sonhar. É aquele mundo do golpe, aquele mundo da camisa de força, enfim, é uma coisa horrorosa. Mas aí veio Baltimore. E Baltimore naufragou. Baltimore naufragou. Se a gente começa a olhar para o lado, a gente começa a ver que o sonho de Clara é que está emergindo. Quem está emergindo é o sonho de Clara. Franz, quem é Clara? Clara é aquela moça que Bernadette Bruto leu. Uma moça completamente descompromissada com política. Uma moça como outra qualquer. Ela quer simplesmente viver. Ela quer viver. Quer andar pelas ruas sem ter o risco de ser assaltada. Ela quer andar sem ter emprego. Ela quer viver o mundo que nós queremos que as pessoas vivam. Que tenha um serviço público de saúde eficaz, que tenha um sistema público de educação eficaz, que tenha um sistema público de cultura eficaz. Esse é o mundo que Clara sonha. E esse é o mundo que é descrito no livro. Esse é o mundo que eu sonho. Evidentemente que eu aproveitei o momento para prestar algumas homenagens, como eu disse ainda há pouco. E prestei homenagens a pessoas que já vêm há muito tempo lutando pela construção do mundo que Clara sonha. Alegre em saber que eu posso contar com os amigos, até para compartilhar esses momentos. São momentos de muita alegria, momentos em que eu revejo Isaías, que faz 30 anos que eu não vejo, revejo Clóvis, que não me vejo já há muito tempo. E é sério. Por causa do olho. Não vamos espalhar. Por causa do olho, não. Não, eu vou contar. Eu tenho um amigo, que não está mais conosco, chamado João Eduardo Rosa Monteiro. E João Eduardo dizia coisas maravilhosas. Ele dizia que pedra que muito rola não gera limão. As pessoas que não têm amigos de longas datas é porque deve ter algum problema. Então eu tenho amigos de longas datas e um deles é o Clóvis. Clóvis ele é fotógrafo. E não foi o fato dele perder um olho num acidente provocado por ele mesmo que o fez, nos fez tá junto aqui, ó. E quem quiser contratar um fotógrafo cego de olho e muito competente, chama Clóvis, porque ele chega lá e parece o cara da Montila. Eu digo logo que ele merece. Bom, mas então, retomando a nossa conversa. Vale a pena ler O Sonho de Clara. E, por favor, não pensem que Alexandre Santos quer fazer com que o sonho de Clara seja o sonho de vocês. Eu quero simplesmente que cada um sonhe com um mundo bom,
e trabalhe por ele, porque a mudança é possível, desde que nós queiramos, desde que nós estejamos propondo coisas boas. Viva o sonho de Clara, viva a Clara e viva aqueles que querem mudar o mundo. Muito obrigado. Depois das palavras de Alexandre, agora é correr para o abraço, né? Muito obrigada, gente, pela paciência também comigo, tá bom? Pode parecer piega, mas eu queria que a gente viesse para cá. Vou ter uma fotografia com o Clóvis, né? Não, vou para aí, melhor. E quem ainda não teve um autógrafo do autor, aproveite depois para pegar com ele, tá? Os que forem engenheiros e quiserem conhecer um grande vida de engenharia, aproveitem que aqui nós estamos tendo aqui Cunha, o presidente da AMENC, que me conquistou pela competência. Ah, tá vendo? Quem não está enxergando assim, olha aquele lá. Você não, Minha pai me montava na comissão, eu não falei para você. Menina, sabe o que é? Aí sai, vai ser não quer botar máscara, não bota batom fora. Pode botar aí. Realmente não. Vizinho, passando uma casa a outra. E ele ia comigo. Botei um bom pedaço. Aí eu vi que tem muita coisa, o pessoal começou a comer, cabelinho de jeito. Aí ele